Olá, turma. Aqui abordaremos duas questões feitas no nosso questionário sobre o Setembro Amarelo. E a nossa primeira questão é a questão 8, onde foi perguntado se alguém que respondeu o questionário já pensou em praticar o suicídio. Aqui nós vemos inicialmente um gráfico chamado popularmente gráfico de pizza, cujo nome é gráfico em setores, ou setorial. O gráfico em setor ele te dá uma proporção em desenho de acordo com as respostas e te dá uma porcentagem em relação a isso. Veja que a porcentagem nós temos valores decimais na porcentagem, então ele te dá um grau de precisão um pouco menor do que outros gráficos que nós veremos, pois ele te dá um valor fixo a partir do qual você pode fazer aproximações. No nosso caso, nós tivemos 26 respostas, das quais 80,8% foram que não, felizmente. Então, nós vemos no nosso cálculo de porcentagem, conteúdo estudado por nós durante o ano letivo, onde a quantidade de respostas não é obtida pelo total de respostas multiplicado pela minha porcentagem em numeração decimal. Nós sabemos que na porcentagem nós temos a porcentagem de 0 a 1, onde 0 é 0% e 1 seria 100%. Entre 0 e 1 há números decimais, e aqui nós temos um número decimal correspondendo a 80,8. Então, 80,8% é 80,8 dividido por 100, cujo resultado daria esse decimal. Multiplicado pelo total, nós obtemos uma aproximação do que seria o número de respostas, 21,008. Obviamente, uma aproximação com um erro muito pequeno de 0,08. Aqui obtemos também respostas com sim, que existe uma certa porcentagem, e é bom que no meio escolar a gente tenha conhecimento disso para trabalhar em cima dessa questão, porque existem sim pessoas, alunos ou até professores ou outros funcionários que podem já ter esse tipo de pensamento. Então é bom trabalhar esse tipo de coisa na escola, tomar conhecimento e consciência do que está acontecendo com nós mesmos e com o próximo, e que nós obtemos uma outra porcentagem seguindo a mesma regra. A quantidade que eu quero, sim, vai ser o total multiplicado pela minha porcentagem decimal, e dando uma certa aproximação de 4 pessoas com um erro muito pequeno. Para outra resposta, ou seja, quem não quis dar uma resposta se sim ou não, então nós podemos, na verdade, nem precisa fazer o cálculo da porcentagem. Veja que o gráfico não me deu essa porcentagem para trabalhar. Então ele quer que eu trabalhe com as outras informações, que seria o total menos as outras respostas. Ou seja, 26 menos sim mais não, que dá 25, cujo resultado é 1. Então, o gráfico em setor ele é muito eficiente por nos dar uma certa margem de erro e de cálculo para trabalhar. Outros gráficos, na verdade, eles nos dão uma certa aproximação, só que ela é uma taxa de erro maior. Veja que outra coisa que nós podemos perceber aqui, nós temos uma relação entre a proporção de respostas e a área da figura. Então, é tudo proporcional. Conforme a quantidade de respostas varia, a área do meu setor também vai variar. Aqui nós temos um outro tipo de gráfico que também ocorre uma variação e uma relação. Então, a gente conhece esse gráfico aqui no nosso estudo de função, onde eu tenho eixo do x e eixo do y. E eu tenho uma relação. Para cada resposta, eu tenho apenas um valor, que seria a quantidade de respostas. Então, para a resposta sim, eu tenho apenas o correspondente 5. Para a resposta não, eu tenho apenas um correspondente aproximado de 20. E aqui aproximado de 5. E para a resposta prefiro não falar, também um aproximado que tem próximo de 0. Então, vejo que a imprecisão aqui é muito grande, porque eu não trabalho com valores numa margem de erro pequena,
mas eu consigo fazer uma relação, como uma relação de funções, onde para todo o elemento do meu domínio, existe apenas um elemento no contradomínio que verifica a relação de respostas e quantidade de respostas. Aqui também nós temos um outro tipo de gráfico, e ele te traz uma aproximação muito parecida com o segundo gráfico, e de novo ele te traz uma relação muito semelhante à função. Porém, discretamente, eu consegui identificar as partes, o que é resposta sim, o que é não e o que eu prefiro não falar. Aqui nós temos uma resposta contínua, nós temos uma variação contínua, e aqui ele mostra uma variação discreta. São dois gráficos também muito importantes, mas com um erro de precisão maior. E aqui nós temos, por fim, um tipo de gráfico que se assemelha muito ao que a gente conhece por sequência, que também é uma função. Então veja aqui que nós temos o domínio com números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos, no nosso contradomínio, uma certa quantidade de respostas. Então o que eu estou fazendo aqui nesse gráfico? Eu estou utilizando os números naturais para ordenar essas respostas. Então, para o primeiro, eu teria um primeiro termo da minha sequência, um A1, que seria o total de pessoas. E eu estou fazendo a correspondência através de uma certa função. Para o A2, que seriam as respostas sim, eu consegui aqui ordenar como segundo elemento da sequência. O terceiro para as respostas não e o quarto para outros. Então eu obtenho aqui uma sequência onde eu tenho o A1 26, o A2 é o 4, o A3 o 21 e o A4 é o número 1. Eu ordenei minhas respostas utilizando o conceito de função que a gente já estudou e sabe que o nome disso é uma sequência. Nesse caso, é uma sequência que não está no nosso plano de estudo, que é a chamada sequência recursiva. Por quê? Porque eu não consigo utilizar aqueles métodos que nós estudamos, como o da recursividade e o da posição, para identificar os elementos da minha sequência. Aqui na questão 9, nós temos: você conheceu alguém que praticou o suicídio? Então as respostas são um pouco mais heterogêneas. Nós temos sim, 53,8%, não, 34,6% e prefiro não falar, 11,5%. Como eu tenho agora a terceira resposta com significatividade maior, então ele até trouxe para a gente a porcentagem com uma boa aproximação. E aí a gente pode calcular novamente as porcentagens de respostas, obtendo exatamente, com uma pequena margem de erro, quais serão as respostas que foram dadas, a quantidade de respostas. E isso aqui fica como exercício para vocês revisarem o conceito de porcentagem e análise de gráfico. Aqui novamente, ó, eu consigo estabelecer uma sequência, que é uma função que toma números naturais e leva, nesse caso, no conjunto de quantidade de respostas que eu obtive, onde o meu primeiro termo vai ser o total, novamente 26, o meu segundo vai ser numa margem próxima de 15, o meu terceiro, que no caso aqui é a resposta não, eu obtive exatamente 9, então perto do 10, e o último aqui próximo do 5. Veja que aqui eu tenho os valores exatos, mas o gráfico me dá valores aproximados, com uma certa margem de erro, porém ordenadamente, formando uma sequência novamente, e de novo não recursiva. Você pode tentar aqui estabelecer alguma lei geral entre a posição dos termos ou entre um termo com relação ao posterior e ao antecessor, e você não vai conseguir uma lei geral para determinar os termos da sequência. Então, ela é uma sequência não recursiva. E aqui, novamente, um gráfico que nos mostra de forma contínua e seria em forma de função. Vejam que aqui nós temos funções do primeiro grau, decrescentes, e aqui é a mesma coisa. Nós temos relacionado como uma função, uma relação entre dois conjuntos no caso aqui, de valores, quantidade de respostas, e aqui quais as respostas. Então, eu obtive
um conjunto não de valores, mas seria qualitativo, assim, por assim dizer. Então, quais foram as respostas, com o conjunto quantitativo, quantas foram as respostas, e nesse gráfico eu consigo analisar isso de forma discreta e aqui de forma contínua. E isso nos mostra, então, que a matemática, relacionado, por exemplo, com o conceito de porcentagem, que é estudado nas nossas turmas da EJA, por exemplo, no intermediário, e a questão da análise gráfica no final 3 ou 4. E aqui também nós temos o conceito de função e sequência estudado no final 1 e final 2, o que nos mostra que a matemática nos ajuda a analisar um certo questionário, certos dados, e nos permite tirar daí respostas ou regularidades das informações. Então, nos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo de forma qualitativa e quantitativamente.